gente pode ir e ver. Agora, voltando ao ponto, assim, de tudo que você falou, que a gente começou a falar sobre a questão, né, por exemplo, a diferença de data. Tô tentando voltar ali pra lembrar, até anotar, eu e você aqui anotar pontos pra gente conseguir pegar uma cronologia. Eu voltei. Né? Porque de tantas coisas legais que a gente falou aqui. Na maior parte dos sábios, Jesus pode ter existido várias vezes, ou seja, não o mesmo Jesus, né? De acordo com a Torá, podem ter existido 10, 15 pessoas que podem ter sido um Jesus, ou seja, um potencial de Messias que viveu por aquela época. Por que pra gente dificulta nessa questão da crença a Jesus? Porque isso é basicamente, como você falou no começo, Vilela, o que difere, eu acho, se eu não estou enganado, o que principalmente difere o judaísmo ortodoxo do judaísmo messiânico, é a questão Jesus, a figura central de Jesus. Pra gente, a Torá, ela é insubstituível, ela é perfeita. Qualquer coisa que venha depois, pra gente, ele é uma dúvida. Entendi. Uma dúvida que, para que ele se torne certeza, ele precisa ser 100% uma prova cabal. Por quê? Porque é igual a história de você pegar uma Coca-Cola e chegar pra você, Vilela, Tzadok, tem uma Coca-Cola aqui, mas tem 1% de chance de ter um veneno. Fala, não, se tiver 99%, mas tiver 1%, eu não tomo. A visão ortodoxa judaica a gente tem uma Torá de milhares de anos tão meticulosa que a gente sim, né, tem medo de qualquer coisa a gente acabar entrando em idolatria ou até profunda idolatria. Quais são as principais críticas judaicas? Narmânides, por exemplo, que foi um grande rabino, que eu imagino que você também conheça, né? Narmânides, que veio do século XIII, ele debatia muito com cristãos. Eram botadas regras nele que ele não podia usar certos argumentos, porque sempre o antissemitismo, ele perseguiu os judeus de uma forma que fica muito difícil você usar todos os argumentos à vontade, porque tem certas coisas que se você falar é extremamente ofensivo. Né? Se você tratar uma figura tão importante que é Jesus para cristãos ou para o judaísmo messiânico, de certa forma, muitas vezes como o judaísmo vê, é muito delicado, porque você está falando do Deus de alguém. É igual você chegar na Índia e falar, pô, essa vaca aqui deve dar uma carne maravilhosa. E o cara falou, você tá brincando com o meu Deus? Como é que você fala disso? Como é que você aborda esse assunto de uma forma direta? Então, pra gente, o que acontece? A Torá, ela não existe 2 Torot. Ela não existe 3 Torot. Ela não existe 3 histórias da Torá. Não existem várias histórias da Torá. Mas na nossa humilde opinião, acho que um dos principais motivos que o judeu nunca se convenceu de Jesus ser Messias é a questão de várias ou versões ou interpretações sobre o que Jesus foi. Então tem gente que fala, não, Jesus, por exemplo, a revista Galileu Galilei tem uma época que trouxe uma versão do Antigo Egito, colocando Jesus como uma pessoa que não foi crucificada e não foi Messias. Quem vai acreditar e quem vai? E se para algumas pessoas Jesus realmente ele prometeu fazer tal coisa e não fez? Para algumas pessoas vai dizer, não, ele sim fez porque a gente tem fé. Ou outras coisas como, por exemplo, que aí a gente pode falar que é uma bem central, que a gente não consegue aceitar, é a famosa questão de Jesus de Nazaré. Né, que eu imagino, sabe, que você também já deve ter obrigado, muito obrigado. Que eu imagino que você já tenha ouvido o que a gente judeu pensa. Quando é falado, por exemplo, que Jesus, até queria ouvir a opinião de vocês sobre o tema, quando é falado que Jesus, voltem para suas casas natais, o Jesus vai nascer de Nazaré, como está escrito, menino de Nazaré e tal. Aí vem os judeus e falam, mas cadê essa profecia? Se é uma profecia, ela precisa existir na Torá, porque a Torá ela é a base até dos cristãos para encontrar profecias. Quando o cristão hoje em dia conversa com você dizendo, olha, tal coisa do Novo Testamento é verdade, normalmente ele se baseia onde? Na Torá. Ninguém diz que tem uma profecia, mas ela é fora da Torá, a não ser que tenha uma outra religião que não tenha nenhuma ligação. Então, pra gente, se não for algo certeza absoluta, pra gente não faz sentido. Um dos motivos é essa questão de Jesus de Nazaré. Pra gente, se não tem uma base, se não tem uma prova cabal, ele entra no que Deuteronômio fala, que Hashem ele vai testar as gerações com muitas possibilidades, com pessoas que vão fazer milagres, com pessoas que vão se mostrar incríveis, vão falar coisas que são verdadeiras da Torá, mas no final das contas, ele não fez os requisitos, não trouxe o templo, não trouxe paz no mundo, tal. Pelo contrário,
Aí é um tema delicado, muito delicado para eu estar falando até isso aqui no Brasil. Pelo contrário, em nome de Jesus, ao longo da história, morreu dezenas de milhões de pessoas. A partir do momento que quando uma pessoa está esperando o Messias, ele está esperando a paz, ele está esperando a verdade, como ele pode sentir isso quando pessoas foram perseguir, caças bruxas que a igreja fez contra mulheres que pensavam, contra pessoas que pudessem ter qualquer visão diferente da igreja, eram torturadas. Os nazistas e comunistas tinham uma ótima base de torturas, não vou dizer convencionais, mas até que eram usadas como esporte, se você pensasse diferente do cristianismo. Já o judaísmo ele não é proselitista. Você não precisa ser judeu como eu. É muito comum você encontrar pessoas de igreja evangélica em locais judaicos ou na rua panfletando, dizendo vem, e você é judeu, e o cara te vê com um kippá, ele vai tentar te convencer. O judeu não tem proselitismo. É uma das poucas religiões do mundo que ela não é prosélita. Ela não precisa ficar o tempo todo em cima de você te convencendo. Por quê? Porque o judeu aprendeu de forma muito dura e muito dolorosa, de que quando você tenta forçar uma pessoa a ter a mesma fé que você, não só você não vai conseguir convencer ninguém, você vai trazer só destruição. Então, pra gente, quando hoje em dia você tem no catolicismo mais de 500 santos canonizados, que é uma idolatria de acordo com o judaísmo gravíssima, isso acaba vindo de uma história que, por mais que não foi Jesus que falou abertamente, eu acredito que não foi, mas veio de um simbolismo de Jesus. E Deus é tão perfeito, por que ele deixaria vir de um personagem? Por que Deus deixaria vir de um personagem tão central coisas tão ruins? Por que Deus deixaria isso acontecer? Deus ele faz tudo para o bem. Claro que o ser humano tem as suas escolhas, mas por que Deus deixaria, através de uma pessoa tão central para muitas religiões, acontecer tanto sofrimento, tantas estátuas, tanta idolatria, tanta morte, tanta destruição? Então isso pra gente é mais do que uma prova de que não faz sentido pra gente. A Torá ela é perfeita, o islamismo considera a Torá perfeita, ela fala também Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O cristão fala Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Mas a gente vê nas atitudes cristãs, eu não sou nenhum perito do Novo Testamento, quero aprender e ouvir muito que o Tzadok vai falar. Mas a gente vê coisas básicas mudando. Pra gente o Shabat, que é o 7º dia, é o dia sagrado. Mas a gente vê, pelo visto, teve alguma questão com o Concílio de Nicéia, Constantino, que era pagão, né, e tinha um deus famoso, que era o deus Mitra, deus do sol. E o Deus do Sol vem de Sunday, que é domingo, onde ele começou a ser idolatrado. Então, Shabat virou domingo. Só que a Torá não fala em domingo. A Torá fala em Shabat como dia sagrado. O paganismo de Constantino, que era Mitra, era baseado numa mitologia que não só existia no paganismo, como existia em várias outras mitologias, que quando um judeu vai estudar história, ou qualquer pessoa, ele vê que bate com muita coisa que cristãos contam de Jesus. Uma pessoa que nasceu em 25 de dezembro, muitas mitologias, né, tem a mesma coisa. Ele nasceu de uma mulher virgem, ele morreu e ressuscitou 3 dias depois, ele era como Deus, ele foi crucificado, várias mitologias. E por algum acaso, a história de Jesus foi exatamente contada, não estou dizendo que sempre igual com todas as formas, mas muito parecida. 25 de dezembro, filho de uma mulher virgem, crucificado, ressuscitou em 3 dias e era como Deus. Solstício de verão, né? Exatamente. Então, quando você pega essas mitologias, a gente fala, caramba, isso pra gente acaba fazendo menos sentido ainda. Então, na minha opinião, por que é tão importante sim escutar todos os lados? Sabe por que pra mim é muito importante escutar todos os lados? Porque o judeu ortodoxo ele se sente numa posição muito segura. Nós temos a Torá, que ela é eterna e insubstituível. Então eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que ela é perfeita, que o cristão considera perfeita, que o muçulmano considera perfeita. Daqui pra frente, ou é Deus falando de modo revelado, ou tem precisa de uma prova cabal. Porque senão a coisa pode se perder. Mas aí eu vou concordar com o irmão, o Rabino Eliarro. Veja, a nossa base também é a Torá. Nós não cremos que o Shabat foi anulado. Eu creio que nós devemos olhar a Torá. Agora, em relação... Vamos pegar... Ele trouxe vários pontos interessantes, né? Eu vou tentar me lembrar de todos, mas, por exemplo, algumas coisas erradas foram feitas em nome de Yeshua, de Jesus? Foram. Cruzadas, Inquisição, pogroms.
Agora, a questão eu vejo é o seguinte, por exemplo, houve um caso famoso de Israel, Baruch Goldenstein, que era um ortodoxo, que ele pegou uma arma, chegou atirando em tudo quanto é muçulmano, matou 29 e deixou 125 feridos. Um judeu ortodoxo, né, que cometeu esse ato. Eu pergunto, será que Moisés, entendeu? Ele é culpado porque ele saiu matando em nome de Moisés, né? Quando eu estudei na Universidade Max Stern, na Galileia, houve uma época que saiu no jornal lá, quando eu estava estudando, que jogaram uma bomba, ortodoxa, uma bomba incendiária na casa de um árabe, pegou fogo e morreu um recém-nascido. Recém-nascido morreu queimado. Existe fundamentalismo, a gente sempre pensa de árabe, que geralmente é mais, mas existem algumas pessoas que fazem isso também. Então a pessoa, sei lá, matou o recém-nascido em nome de Deus, em nome de Moisés. Ou seja, desvios existem sim. Então a primeira coisa que eu quero distinguir é, Yeshua ele falou até para amar o inimigo. Se a gente olhar o que ele disse, amar até o inimigo. Ele nunca endossou cruzada. Pelo contrário, quando ele estava sendo crucificado, e aí deixando claro, quem pediu até a morte dele eram os líderes, os líderes, né? Muita gente, o povo inteiro, não era o povo inteiro, os líderes que até o Talmud atesta a corrupção dos saduceus. Os saduceus eram corruptos, ligados a Roma. O Talmud também fala de 7 espécies de fariseus, 7 espécies. Um é o fariseu do amor, e os outros, o Talmud vai colocando coisas negativas. Então, quando ele estava sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a postura de Yeshua, de Jesus, sempre foi em prol do povo de Israel, mesmo os sacerdotes corruptos ligados a Roma, mesmo alguns fariseus que também se apostataram ali, mas ele nunca endossou isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos voltar a um ponto muito interessante, as profecias, né? As profecias. Primeira coisa, Daniel capítulo 9, famosa profecia sobre as 70 semanas de Daniel, 70 semanas. Se você pegar, e está até escrito ali, tudo que Daniel profetizou em Daniel capítulo 9 vai ocorrer até a destruição do segundo templo. Ou seja, até o ano 70. É uma profecia que fala sobre a vinda do Mashiach ainda no primeiro século. Ou seja, o Messias teria que vir no primeiro século. Os cristãos falam muito isso, mas existe uma coleção comentando o Tanar da editora ArtScroll, que é uma editora judaica de Nova York, comentando o seguinte, olha, pelos cálculos de Daniel, o Messias teria que vir no primeiro século. Só que para os judaísmo ortodoxo ele não veio. E aí está escrito nesse livro ortodoxo o seguinte, muitos eruditos defendem que Daniel errou a profecia. Olha só uma coisa interessante. Então, Daniel profetizou que o Messias teria que vir ainda no primeiro século. Muitos dizem que ele não veio, está escrito no livro ortodoxo. Olha, vários rabinos entendem que Daniel errou. Muita gente não sabe, por conta desse suposto erro de Daniel quase que foi excluído da Bíblia hebraica. Porque ele supostamente errou. E aí o Talmud fala o seguinte, que você não pode tentar calcular os dias da vinda do Mashiach. Porque se você calcular, ele teria que ter vindo no primeiro século. Então, primeira coisa, a luz vermelha acende. Há uma profecia de Daniel, e eu creio que Daniel não errou, ok? Eu creio que ele não errou, mas o Messias teria que ter vindo no primeiro século. Isso é um dado essencial. Ou seja, até o ano 70 ele teria que aparecer. Isso é um dado. Outro dado, em Miqueias, capítulo 5, verso 1, na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã é o verso 2, fala do Messias nascendo em Beit Lehem, que é Belém. O Targum até explica, olha, o Messias nasce em Belém. Então, vamos olhar o quadro. O Messias tem que nascer no primeiro século, ele tem que nascer em Beit Lehem, ele tem que nascer em Belém. Isaías 35 fala do Messias fazendo vários e vários milagres, e os manuscritos do Mar Morto dizem que, comentando Isaías, falando que o Messias tem que fazer muitos milagres.
E Yeshua, Jesus, fez vários milagres. Isso não é atestado só no Novo Testamento, não. Até fontes externas atestam. Por exemplo, Flávio Josefo. Aí algumas pessoas falam, Flávio Josefo pode ter sido manipulado, mas há uma versão árabe de Flávio Josefo atestando a vida de Yeshua. Então, nós temos Flávio Josefo, temos o historiador romano Tácito, temos ainda o historiador romano Suetônio, temos Plínio, que foi procônsul em Jerusalém e governador na Bitínia, na Ásia Menor. Temos o filósofo pagão Luciano de Samóstata. O que eu estou mostrando? Até os inimigos de Yeshua, quem não acreditava, chegou e atestou a historicidade dele. Então veja, o Messias teria que ter vindo no primeiro século, ele nasceria em Betlehem, em Belém, ele faria milagres. Fala Zacarias 9:9 que ele é humilde e vem montado num jumento, e o Talmud aplica essa profecia ao Mashiach ben Yosef, o Messias descendente de José, ele teria que ter vindo ali. Isaías 53, que é um tema muito interessante a ser debatido, do servo sofredor que morre pelos pecados do povo de Israel, é dito, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e ele carregou sobre si as nossas dores. E é dito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus, revelando a Isaías, ainda fala, né? Ele, o servo sofredor, ele foi ferido por causa do meu povo. Ele foi ferido por causa do meu povo. E as iniquidades do meu povo irão recair sobre ele. Então existe essa profecia de Isaías 53, e essa profecia de um servo sofredor que morre, o judaísmo hoje diz que o servo sofredor é o povo de Israel e não o Messias. Porém, olhando as fontes antigas, o Targum fala que o servo sofredor é o Messias. Alguns versos até fazem uma alusão ao povo de Israel também, mas o Targum, que é uma obra judaica, fala que é o Messias. O Talmud aplica essa profecia ao Mashiach, chamando ele até de leproso. Tal como um leproso sofre, o Messias é chamado de leproso porque ele sofre. Então o Talmud também diz que ele é o servo sofredor. Vários midrashim, né? Midrashim são obras judaicas reunindo histórias, resumindo aqui, mas falam do Messias sofredor. Até um midrash que diz, de 1/3 de todo o sofrimento do mundo, de todo o sofrimento do mundo, 1/3 recaiu sobre o Messias, ok? Então, o Zohar, que é a obra-prima da Kabbalah, fala que existe nos céus um lugar chamado Salão do Aflito, em que o Messias ele está nesse lugar e ele carrega os sofrimentos da humanidade sobre si e cita Isaías o quê? 53 como o servo sofredor. Então, várias fontes antigas falam sobre esse servo sofredor que morre pelos pecados do povo de Israel. Agora é interessante que eu vou citar um professor chamado Israel Kinol, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não crê em Yeshua, em Jesus, então é bom porque ele não está vendendo o seu peixe, digamos assim. Ele fala, analisando os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos, obviamente, escritos por judeus, que antes do 1º século havia a ideia de um Messias que vem, que ele sofre pelos pecados de Israel, que ele cumpre Isaías 53, e mais, que ele ressuscita ao 3º dia. Uau! E isso ele tira de uma pedra chamada Razon Gabriel, a visão de Gabriel, a visão do anjo Gabriel, uma pedra datada do ano 4º antes de Cristo, que é dito que o Messias ele morre
e o anjo Gabriel recebe um comando do Eterno para ressuscitá-lo ao terceiro dia. Ou seja, 4 anos antes do nascimento de Jesus, já havia uma profecia, ok? No sentido de que o Messias cumpre Isaías 53 e ele ressuscita depois. Porque o servo sofredor de Isaías é interessante que mostra que ele vai sofrendo, mas depois mostra que ele triunfa. Então, peraí, se você morre, como que você pode triunfar? Ok? É algo contraditório, né? É algo contraditório. Então, os essênios, a maioria dos acadêmicos dizem que os manuscritos do Mar Morto, quem escreveram foram os essênios. E Flávio Josefo, que era fariseu, no livro dele diz assim, algo lindo, os essênios raramente erravam as suas predições. Então isso é uma predição de alguém que vem e que morre e ressuscita ao terceiro dia. Se nós olharmos o Tanar, né, a Bíblia hebraica, o Salmo 16 fala, não permitirá que a minha alma fique no Sheol. Não permitirá que a minha alma fique no Sheol. Oséias, capítulo 6, Oséias, diz assim, e ele nos ressuscitará ao terceiro dia. Então, essa ideia até de ressurreição, de terceiro dia, não foi algo que saiu da cartola. Já havia. Agora, claro que a Torá tem 70 faces, então um ramo do judaísmo, né? Obviamente isso não era unânime, eu tenho certeza, mas havia um ramo do judaísmo que cria em um Messias que vem, que ele sofre e que ele ressuscita ao terceiro dia. Então vamos pegar aqui o quadro. O Messias tem que vir no primeiro século. Ele tem que nascer em Belém. Ele é humilde e montado em um jumento. Ele sofre pelos pecados do povo e ele ressuscita ao terceiro dia. Começa a acender uma luzinha vermelha daqui. Ou seja, quem é a pessoa no primeiro século que se enquadra nisso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E mais, poxa, mas os cristãos dizem que ele é Deus. Eu quero até explicar qual o nosso conceito que a gente tem. Veja, mas ele é Deus? Que história é essa de Deus que vai morrer? Veja, Deus não morre, obviamente. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, fala que é um ancião de dias. Daniel 7, 13 e 14 é um ancião de dias que na frente dele há um Ben-Adam, um filho do homem, e esse filho do homem recebe poder, recebe domínio e recebe glória. Já é algo estranho, porque esse ancião é o Eterno dando a glória dele para um filho do homem, e Isaías diz que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então Daniel 7, 13 e 14 diz que é um ancião que é o Eterno dando o domínio, o poder e a glória para o filho do homem. E diz que esse filho do homem virá nas nuvens, e que todos os povos, nações e homens de todas as línguas irão servi-lo. O seu domínio será um domínio eterno e o seu reino não terá fim. Ou seja, esse Rashi fala que esse filho do homem é o Messias. E o Zohar diz que esse filho do homem é Metatron, que depois a gente pode explicar o que é aqui, mas Metatron há uma linha da Kabbalah que acha que é um anjo criado, mas há uma linha que entende a literatura de Rei Halot, que seria uma projeção do Eterno. Ele é chamado Eterno de Hashem Hakatan, do pequeno Senhor. Ou seja, Deus se manifestando de uma maneira na Terra. Então, Daniel fala de um filho do homem, que é o Messias, que ele vem, e ele é um Messias divino. Porque o Zohar chama esse filho do homem de Metatron, e esse Metatron, é interessante que a literatura cabalística até chama ele de Ben Elohim, de filho de Deus. E aí o Rabino Emanuel Chorreto do Rabad, ele explica assim, olha, filho de Deus não é um conceito pagão, não. O filho de Deus é a própria essência do Eterno, ok? Porque há um grupo judaico chamado Rabad que alguns creem que o Rebbe de Lubavitch é o Messias e ele seria Deus. Deus no seguinte sentido, a alma dele porta a divindade, ok? A alma dele, não ele como Deus que se materializou e andou, mas a alma, a própria Kabbalah fala que é uma centelha divina
em cada um de nós. Mas o que é o Mashiach? Ele não é uma centelha, ele é o fogo puro, ou seja, seria a própria essência de Deus na alma dele, né? Até o rabino Emanuel Chorret, que é um rabino ortodoxo, ele quando comenta Daniel, ele diz que a alma do Messias é uma alma divina, que ela vem e desce na terra. Então, Daniel, ele tem esse conceito do Messias divino, que ele é chamado de Ben Elohim, de filho de Deus, ele é chamado de Metatron. Metatron, para uma linha, ele é um anjo, mas que ele não é criado, ele é chamado também Metatron de homem celestial. O professor Moshe Idel, de Kabbalah, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele cita textos judaicos dizendo que Metatron, ele é meio homem, meio Deus. Como? Meio homem, só para não construir um raciocínio pagão, meio homem é que Deus ele pode se apresentar como uma figura humana, mas ele é Deus também. Tal como Mehilta do Rabino Ishmael, Mehilta do Rabino Shimon Bar Yochai, que são obras judaicas, isso não está na Bíblia, mas fala que quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, Deus apareceu como um jovem guerreiro. Poxa, se você aparece como um jovem guerreiro, apareceu como homem. Essas duas obras falam que no Monte Sinai, quando Moisés vai receber a tábua, quem deu foi Deus, que apresentou-se a ele como um ancião. Se apresentou-se como um ancião, ele apresentou-se como homem. Há uma passagem do Talmud Yerushalmi, do Shimon Hatzadik, que foi sumo sacerdote, que ele diz assim: todo ano em Yom Kippur, quando eu entrava no Santo dos Santos, todo ano eu via um ancião lá dentro. E esse ano o ancião não apareceu. E aí os judeus perguntam, mas como que? Porque todo mundo sabe, todo mundo, até criancinha de qualquer igreja, sabe que se alguém entrar no Santo dos Santos, sem ser seu sumo sacerdote, vai o quê? Fulminado. Morrer. Fulminado. Ele falou, todo ano havia um ancião. E aí perguntaram, mas como isso é possível? Como que um homem estava lá dentro com você? E ele disse, quem falou que era um homem?